Mas antes do Idemir Lima, vamos entender na prática, dentro da porteira, porque já falamos fora da porteira, falamos das alternativas que existem. Vamos entender dentro da porteira com um cara que conhece o mercado há 42 anos, lá vem ele, depois que quase foi, continua com luz. Vai conseguir subir aqui? Eu estou gemendo aqui para subir. Dá a mão aí. Palmas para Flamir Brandalize. Poucos sabem, posso falar? Pode falar. Essa marca aí no braço aí? Poucos sabem, quase que o velho foi. Quase que ele foi. Esse negócio de subir avião, descer avião, não é isso, Brandão? É isso aí, João. Então, já sentou? Tem que trabalhar sentado, né? Eu tenho que trabalhar sentado. O que aconteceu com Vossa Senhoria? Conta aí. Resolvi tirar uns dias de folga aí na UTI do hospital. Né? Na UTI. O que aconteceu com Vossa Senhoria? Trombose nas pernas, nos pulmões, quase viajei na semana passada. Fora a Covid anterior. A Covid já passou. Mas essa é brincadeira, mas é verdade. Estamos aqui com o Guerreiro, para sempre ele assumir um compromisso com a Lavoro, está aqui ele para explicar como é que está o mercado agora, se é um momento de relação de troca, se é tudo isso que a gente tem de alternativa, você que conhece o mercado nacional e internacional, com essa alternativa da Lavoro, se é um momento de se fazer barter com hedge ou com barter com fixação que a Lavoro faz para o produtor. Primeiramente, Flamir Brandalize, o que aconteceu no mercado hoje, por que subiu, como é que você está vendo, quais são as informações que você obtém? Olha, João, deixa eu começar a fazer um resumo do que foi o ano, para a gente explicar um pouquinho o mercado para chegar hoje. Nós estamos num ano turbulento do agronegócio mundial, não só brasileiro. Nós passamos pela pandemia, por momentos que tinha escassez de estoques, principalmente na China. A China recuperou muito estoques no ano passado, então agora a China está numa posição mais confortável. De janeiro para cá, nós viemos até maio caindo fortemente, em função de que a gente não esperava que ia ter uma super safra. Nós temos grandes problemas, nós temos portos limitados. Os nossos portos têm uma capacidade hoje de embarcar 18 milhões de toneladas, no máximo, no mês. E quando nós chegamos aí no pico das ofertas, nós vamos embarcar só soja grão, mais de 95 milhões de toneladas. Já embarcamos até a semana passada 53, 54 milhões. Vamos embarcar 25 milhões de toneladas de farelo e provavelmente 55 milhões de toneladas de milho. O grande problema é que não tem porto para tudo isso no ano de 2023. E tudo que o Maurício falou do basis, eu sou mais prático, vamos falar do prêmio. O que afeta isso? Com o porto abarrotado, dá uma posição de conforto para o comprador do outro lado, né? Então a China está sentada, esperando. A China vai ser o nosso maior comprador de milho também, agora no segundo semestre. Então isso vai pesar. Então, pesou muita oferta, é isso que você está dizendo, tem muita oferta. É muita oferta. E o comprador está esperando o preço melhor para ele. Nós temos, até ontem tinha assim, 60 milhões de toneladas de soja para negociar. Hoje negociou 1 milhão de toneladas. Só hoje, quarta-feira? Só hoje, quarta-feira, em função de que o produtor está começando a sentir que o mercado está em algum momento mais atrativo. O que aconteceu esse ano? Nós viemos lá de cotações altas no começo do ano, ainda reflexo da safra passada, que teve problema. E agora nós chegamos num momento de problema na safra americana. Mas a safra americana, tradicionalmente, ela motiva as melhores cotações históricas, pelo tanto que o João coloca, que a gente tem de mercado. Historicamente, as melhores cotações de Chicago, tanto para milho e para soja, elas ocorrem entre o feriado que teve agora nessa segunda-feira, que é o feriado do fim da escravidão americana, até o feriado da independência americana, que é dia 4 de julho. Porque é nesse período que a soja e o milho, ele é plantado e ele vai para o início de florescimento ou vai para o início de formação de canevetinho, no caso da soja. Se tiver problema climático nisso aí, e o mercado vê que o pessoal de clima mostra que tem uma semana, 2 de clima para frente com problema, ele antecipa a alta. Só que nós temos que estar atento, porque a partir do momento que um Instituto de Meteorologia diz vai chover daqui a 15 dias,
Os investidores, o pessoal que aplica dinheiro na bolsa, ele liquida imediatamente antes da chuva. E o produtor viu o bonde passar. E aí isso pode acontecer, cair $1 por bushel aí se chover. Então esse é um fator, e vai refletir no mercado brasileiro desse ano e do ano que vem. Nós estamos no momento de alta, hoje fechou tecnicamente em alta, nas próximas dos limites técnicos, é possível que amanhã seja um dia de alta de novo, mas ninguém garante que na sexta-feira vai continuar, porque a cada dia vai saindo uma previsão de clima para frente. E nesse momento, o que aconteceu nessa semana? Nessa semana, nós temos aí um fator importante, que o produtor tem que começar a ficar atento. A semana passada, o prêmio da soja de março de 2024, ele era 15 pontos negativos. Hoje ele está 100 pontos negativos. E ele está dando sinais que ele vai cair mais. Porque ele está prevendo o Brasil colhendo mais de 160 milhões de toneladas, não tem volta, o pessoal não vai deixar de plantar. E a partir do momento que der uma chuva americana, esse prêmio vai cair mais. O prêmio do curto prazo, que é outro fator importante. Por que não, o João está falando, por que não reage tanto interno e reage em Chicago? O prêmio de curto prazo, a posição que mais negocia agora é agosto, setembro. Há cerca de 3 semanas, o agosto pagava 45 centavos acima de Chicago. Até alguns clientes nossos do escritório dizem, o que você acha do mercado? Eu falei, hoje é momento de se proteger no prêmio. Quem faz só a operação? Compra prêmio. Quem comprou prêmio há 3 semanas atrás a 45 centavos, positivos, hoje ele tem o prêmio negativo de 145. Veja a diferença que está dando. Isso dá $6 aí por saca. Só no prêmio. Fora dólar, fora tudo. Então, veja como o mercado é ágil. Então, nós temos que começar a se preparar, porque nessa semana nós estamos, coincidentemente, no melhor momento em mais de 5 anos da soja dólar Chicago, na soja valor real dela, frente aos principais insumos. A relação de troca está a mais baixa em 5 anos. E a tendência, provavelmente, quando entrar em julho, passou o período mais crítico da safra americana, essa relação de troca ela vai se inverter e vai ficando negativa, o produtor vai perdendo oportunidades. Justamente em função do prêmio, função de Chicago, porque Chicago, a hora que chover, cai. E quem vai saber que vai chover é só São Pedro. Mas amanhã ou depois no Instituto de Meteorologia, na segunda-feira, diz, no sábado tem previsão de chuvas leves no meio oeste americano. Mas se essas chuvas leves se tornarem chuvas boas, de 20, 30, 40, 50 milímetros, 100 milímetros, segunda-feira o mercado já foi. Porque daqui a 2 semanas as lavouras vão estar em florescimento. Pergunta. Fala, João. Nesse mar de incertezas, com perspectivas sombrias que você está trazendo. Não é sombrias, não. Eu acredito que a safra vai ser boa. Perspectiva de chuvas, então. Né? Só tem risco de chuva. Eu estou torcendo, nós fizemos umas preces para não chover. Tá, mas pá. Mas as preces não funcionam, né, João, como a gente quer. Mas vamos lá. Pergunta objetiva. Para quem tem soja, milho disponível, vende ou não vende? Olha, uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça, eu sou produtor também. Nós temos na cabeça aqueles 170, 180, eu tenho 200, eu vendia 202. O ano passado, né? Lá no Paraná, eu estou a 200 quilômetros do porto, pertinho, então frete barato, então a nossa cooperativa é exportadora direta, então nós chegamos a 202 e muitos produtores vizinhos não fizeram nada. Porque daí vem aquelas comendas, não, venda que vai a 210, vai a 220, e tem alguns que estão falando até hoje que não venda que vai a 200 ao produtor lá no norte de Mato Grosso. E na realidade esse valor nominal aconteceu ano passado. E hoje, como o dólar está abaixo de 5, esse valor nominal que a gente viu, ele está quase impossível de acontecer. A única coisa, se o Lula fazer uma besteira aí, diz, vamos dar uma mexida. Esse nome não pode ser pronunciado e daí... aqui. Não dá para falar do Lula? Não. Esse nome não, dá azar. Então, de um cara lá que tem em Brasília. Então, mas a economia brasileira foi deixada tão boa da administração anterior que ela está navegando em mares de calmaria. Isso traz o dinheiro de fora,
pessoal está dando condição para, que nem o Maurício falou, nós não damos cano, né? Pagamos a conta. Então nós estamos numa relação de troca muito importante, porque o produtor não consegue olhar ali uma soja de 110, 115, 120, 130, depende de onde que está hoje, com relação a um adubo que ele vai usar, a um defensivo que ele vai usar. E todo produtor sabe. O ano passado eu tenho um herbicida que eu paguei preço de uísque, e agora esses dias estavam me ofertando a preço de leite, e eu sei que daqui a uns dias ele vai voltar a preço de cerveja, e talvez mais para frente no pico do produtor vai ser vinho. Então é nessa hora que a gente tem que ver. As empresas de adubo estão exercendo prejuízos nesse primeiro semestre, e provavelmente em julho em diante elas não vão poder mais continuar a exercer prejuízo. Tem alguns tipos de adubo que hoje no Brasil está mais barato que lá na Rússia, que é onde que produz. Então o produtor tem que ter lógica. Dizer, se o dólar der um pulinho e os fertilizantes subir na origem, automaticamente passou o cavalo. E nós estamos num momento bom para o produtor nessa hora. O produtor, não, mas o pessoal não vai plantar, eu não sei o quê, vai plantar mais. Isso é certeza. Eu rodei todo o Brasil hoje, porque eu tive problema de saúde, porque eu fiz quase 200 horas de voo em menos de 5 meses. Eu estava todo dia em avião, e em todos os lugares do Brasil. E o produtor é otimista, o produtor é um cara bom, e ele não pode parar. Ele tem que melhorar a produtividade para sair melhor, ele tem que vender melhor, esse é o principal, e vai ser. Ele está aprendendo rápido, a gente está vendo que a evolução da comercialização está grande. Não, claro, antes de chegar à conclusão final, mas de novo, né, claro, eu brinquei quando você falou, fiz 203, claro, né, você tem que fazer, se você não faz, quem que vai fazer? Você tem informações, né, do Brasil todo, né, enfim, então foi uma brincadeira. Mas assim, nesse instante o pessoal fica perguntando, né, vamos plantar assim, mas trava a 160, vai voltar a 170? Olha, João, essa posição de 160, 170 na condição de mercado financeiro, vamos dizer assim, de câmbio, Chicago hoje estaria numa condição, se nós tivéssemos uma condição melhor de portos, hoje, por exemplo, a soja americana está com um prêmio positivo de 85, acima de Chicago. E hoje, você não deixou eu terminar, o prêmio hoje para a soja de curto prazo de agosto está 145 abaixo. E a tendência, quando chegar o milho, da soja e do milho vão ser mais negativos. Até segunda-feira os prêmios do milho eram todos positivos. Hoje o prêmio do milho já começaram a ser negativos, de 15 a 20 pontos. E provavelmente quando nós vamos ter prêmios de 50, 70 centavos negativos para milho. E vai afetar na origem, porque a origem vai ter muita oferta, não tem armazém, céu aberto, e aí a pressão de oferta. E tem sempre o produtor que está endividado, precisa fazer dinheiro, vou vender para fazer um churrasco no fim de semana. A maneira que vai vender eu não sei, mas sempre tem venda. Por isso que eu citei, hoje é um dia que negociou 1 milhão de toneladas de soja no Brasil. Ele foi um dia atípico para o mês de junho. Nós vamos fechar essa semana com 5 milhões de toneladas de soja sendo vendidas nessa semana. O normal nessa semana de julho é 1,5 milhão. Por quê? Porque está muito atrasada a comercialização, tem 59 milhões de toneladas para negociar. E o produtor agora está vendo que o cavalo está passando, se der uma chuva, o mercado cai R$4, R$5 e vai cair na base também. Então, tem que ficar atento. E a gente não é milagroso, o clima que manda no momento. E do outro lado, a gente tem uma China muito confortável. Nós temos que torcer por um outro fator, João. Está começando uma seca lá na Rússia, não tenho nada contra os russos, mas torço que eles percam a guerra. Mas a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, e eles estão enfrentando uma seca e calor chegando nessa safra de trigo deles. E os Estados Unidos estão com problema no trigo. Então, o mercado da soja pode chover e cair? Pode. A tendência de chover vai cair, mas aqueles valores que alguns loucos aí andaram falando que ia abaixo de $10 em Chicago, não existe isso, porque os fundamentos dos demais grãos são de manter níveis melhores, e a soja também não deve cair mais perto de $11, que nem já teve, que nem o Maurício falou aí, a questão de 4, 5 semanas. Agora o mercado um pouco melhor, só que o produtor tem que aproveitar o poder de compra da soja, o que ela pode comprar nesse momento, o quanto ela pode comprar, nesse momento, porque talvez em agosto ou em julho, o poder de compra da soja, mesmo que nominalmente ela esteja valendo R$2, R$3, R$4, R$5,
o poder de compra dela em julho talvez não seja o mesmo de agora. Por isso que a gente tem comentado desde a semana passada. Na parte de barter, relação de troca, estamos no cavalinho encilhado. E se tiver chuvas nos próximos 7 dias, as cotações do mercado em dólar, nesse momento, serão as melhores desse ano e do ano que vem também. Porque o ano que vem super safra de novo. Então, assim, a gente ouve o Maurício Bellinello falar, né? É uma espécie de um sonho, né? Que os filhos, pelo menos dos produtores, aprendam a fazer travas, né? O pai aprendeu a trabalhar dentro, o filho vai trabalhar fora da porteira e tal. Mas isso é futuro, o problema é hoje. Nós estávamos no avião conversando, né? Nunca a gente viu uma situação como essa. Uma coisa assim, você olhava pela janela do avião, aquele mar de milho, falava, meu Deus do céu, não é? E o pessoal está ouvindo. E a conclusão que a gente chegou é que é nessa semana que é o bicho. É agora que tem que fazer isso. João, sabe por que está acontecendo isso? Mais um fator, para ver quanta coisa que envolve a brincadeira. Brincadeira é um modo de a gente falar, né? Porque a gente está há 40 anos na brincadeira aí, e a gente sempre teve sucesso no agro, né? O agro não parou. Desde que eu comecei a acompanhar o agro, nunca parou de crescer. Nem brasileiro, nem mundial, e não vai parar. Quem quiser parar, desça do cavalo e entregue para outro, que vai ter outros querendo tocar. O que está acontecendo? Nós temos 2 fatores importantes. A safrinha nossa de milho, esse ano ela está com atraso de 2 semanas, em média, em função do atraso do plantio. E provavelmente, em função do ciclo de chuvas maior, nós vamos ter um atraso de colheita perante que no ano passado, nesse momento, já tinha muito lugar colhendo forte, muito milho. Mas a gente vai ver lavouras do Paraná, está verde o milho, a espiga está começando a terminar o fase de enchimento de grão, nós temos um atraso de chegada. Só que, ao mesmo tempo, nós temos 2 semanas de adiantado de plantio americano. Ou seja, isso dá 1 mês e meio de ciclo global de oferta de grãos. Se chover por lá e a nossa atrasada, nós vamos embolar a comercialização a partir de outubro com milho brasileiro e milho americano. E é um fator que não é bom. Porque o americano ele tem condição de embarcar o quanto que quiser, o momento que quiser. Nós não. Nós vamos continuar embarcando soja e milho e afeta prêmio. Então, para isso que o produtor tem que começar a planejar, porque ninguém sabe. Choveu lá, vai colher a safra tranquilo. Eles estão com a safra plantada e agora precisa de chuva. Estamos torcendo que não chova, mas se chover, esse fator americano sai de linha e entra fator brasileiro de excesso de grão para vender. Nós temos 59 milhões de toneladas de soja para vender e tem 60 milhões de toneladas de milho. É muita coisa. O ano passado eu tinha 30 milhões de toneladas de milho para vender nesse momento e hoje nós temos 60. Então os portos vão abarcar. Dá para ver que a gente viu aí a B3 R$70 para quem faz que nem a lavoura faz uma posição, por exemplo, para garantir os 70 lá para o seu mercado cair e segurar, é uma oportunidade. Porque ninguém garante que com toda essa enxurrada de milho vai chegar no mercado e o produtor vai segurar para vender o ano que vem. Será que vai acontecer isso? Será que tem caixa para segurar tanto a soja quanto o milho para frente? E depois de chegar no fim do ano vai ter problema da armazenagem, daí não tem mais nem espaço para colocar soja no período de chuva? Vê que situação que nós podemos bater lá no fim do ano? Isso é só para um alerta de planejamento, né? Nós estamos ainda antes da colheita, começando a colheita do milho, não estamos longe do plantio da soja, mas são fatores que tem que levar em consideração. Pois é, então, nós estamos numa reunião de negócios aqui, né? Estamos falando do Brasil, não é uma brincadeira, é uma reunião de negócios. E nós temos... Vai cair aí. não vou não. E nós temos a condição, aqui hoje, de saber o que fazer. Você está dizendo o seguinte, então a relação de troca está boa, o milho subiu hoje em Chicago, subiu na B13, mas pode voltar, e a gente não tem que ficar arriscando, tem que aproveitar fazer os insumos, pelo menos uma parte da próxima safra, fazer o custeio dos insumos ali, trocando, fazendo barter de uma coisa que pode perder valor e garantir um preço baixo dos insumos. Em resumo, o mercado é isso. Em resumo é isso, porque os novos negócios das traders importadoras de adubo, agora na sequência que virão para frente, eles já virão com correções, né? Porque o custo dele real é bem maior do que o mercado disponível de hoje, né? Hoje todo mundo está exercendo prejuízo para acabar com o estoque. É que nem final de mercado, estou fazendo promoção.
limpei o estoque, a hora que vier um estoque novo é outro preço. Isso está acontecendo agora, sobrou muito estoque, está liquidando, mas nós ainda precisamos importar metade do adubo que vai usar durante o ano todo. Muito bem, então vamos revisar, porque tem um jantar sendo preparado para os nossos convidados. Eu quero que o Vlamir Brandaliz faça uma síntese, tanto do que ele falou em termos de mercado, que é uma oportunidade, a oportunidade de troca está excelente, né? E em cima disso que o Lima acaba de anunciar aqui, né, não só para o pessoal de Sinop, não só para o pessoal do norte, do Mato Grosso, mas para todo o Brasil. Qual é a sua conclusão, Vlamir? Olha, João, antes eu vou fazer só um adendo, para deixar bem claro para os produtores que nós estamos navegando nos melhores momentos típicos de ano. A safra americana foi plantada 2 semanas antes, então o pico de cotações que normalmente ocorre no final de junho, os primeiros dias de julho, historicamente, podem estar acontecendo antes. Melhor cotação da história da soja em Chicago foi no dia 3 de julho, que atingiu $19,89. Naquele momento o petróleo estava a $145 o barril, as cotações todas puxaram fortíssimo, as commodities estavam muito valorizadas, e depois daquele momento nunca mais atingimos esse nível. E provavelmente vai demorar, porque o mercado hoje ele é muito grande, e naquele momento a China ainda não tinha todo esse domínio que tem hoje. Hoje a China está muito comprada com soja barata, aí, quando a soja caiu a 11,70, 11,80, $12. Então ela está muito comprada em Chicago com posição barata. E ela vai entrar no físico no momento que achar interessante. Diz, mas ela vai pagar mais o físico, mas ela executa o contrato lá e tira da posição do investidor e compensa o físico. E o produtor está no outro lado, ele só tem o físico. Então, nesse momento, o físico está se valorizando em cima de Chicago, mas esse tempo de Chicago é curto, porque passando o mês, entrando no julho, se já tem perdas, elas já vão estar estabelecidas, e aí não tem mais o que mudar, porque depois da florescimento, formação de vagem, começando a encher o grão, você já está estimando o que isso vai perder ou não. E se chover na próxima semana, ainda consegue corrigir tudo que veio de atrasado, porque a soja, todo mundo sabe, é uma praga. Ela vai engatinhando no começo, mas depois vem uma chuva boa, ela vai embora. E se vier uma chuva boa dentro de 2 semanas, esses níveis que nós estamos hoje, 13,70, 13,80, perto de 14, eu acredito que amanhã tem chance de novembro, que é o mês mais importante de Chicago, andar bem perto de 14, já chegando ao pico, porque quando ele chegar no 14 de novembro, o investidor vai começar a liquidar para fazer lucro, porque ele comprou a 12, comprou a 11,80. Por que eu vou querer mais lucro que $2 e pouco por bucho? A gente tem que se colocar do lado do cara que está investindo dinheiro no negócio lá. E daí eu perguntando, será que não vai subir mais? Nós temos 2 pontos aí para fechar. Chicago está subindo, ainda tem fôlego de um pouquinho mais, mas já está muito perto do limite, e a gente torcer que é uma quebra total americana, também isso é uma coisa impossível, nunca aconteceu. E nós vamos chegar agora também no mês de julho, que é a reversão das empresas de insumos. Diz, o segundo semestre é para fazer lucro, o primeiro foi prejuízo, agora vamos fazer lucro. O pessoal que fez prejuízo dessas empresas vão ser para degola, vai ter demissão, e os que vão entrar novos dessas diretorias de comerciais aí dessas empresas vão querer fazer lucro, e o lucro é em cima do produtor. Daí não é a questão da lavoura, a lavoura que tem que comprar numa trade, né, comprar o adubo de outros, e o produtor faz a mesma coisa, ou compra daqui ou compra direto, mas que estamos chegando bem perto do fundo do poço dos insumos, já bateu, para o produtor ficar em alerta. Também o produtor pode se pegar e ficar esperando. Se der uma seca gigantesca, que nunca aconteceu nos Estados Unidos, e o mundo quebrar, aí as cotações vão disparar, mas não vão chegar talvez aos $18. Aqueles níveis foi em outro tempo, em outra época. E nós temos que lembrar que, mesmo avançando forte lá, nós estamos com o dólar barato. É um gargalo, né? É um gargalo para nós, mas nós estamos num elemento bom.
E o produtor tem que aproveitar. E essas operações que o Lima está colocando, eu acho muito interessante para o produtor, para garantir insumo e pegar um papel. Porque esses 60 milhões de toneladas de milho ficar parado aí, vai chegar no fim do ano, vai ter que vender aí por um preço muito menor que hoje. Não tem o que fazer. As empresas de ração vão comprar, as empresas de etanol estão já cobertas, vai ter um volume que vai negociar, e o restante, passar o ano com 20 milhões de toneladas, 30 milhões de toneladas em estoque, não temos capacidade para isso. E o produtor tem que pensar em girar, que nem o Lima falou.